O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, não é por merecimento ou mérito humano que aqui nós nos encontramos, mas é acima de tudo pela graça, pela bondade e pela misericórdia infinita de Deus. Deus quis que nós fizéssemos parte da história da salvação. Por isso que Deus conta com cada um de nós para que digamos sim. Por isso que Deus conta com cada um de nós para que de fato se apresse em nossas vidas
o processo de salvação tão desejado por Deus. Repito, não é por merecimento humano, não é meritório humano, mas é pura graça e bondade de Deus, que hoje nós contemplamos, não só contemplamos, mas entramos e participamos deste grande mistério, desse mistério inefável, onde Deus se faz carne, onde Deus desce à terra, terra marcada por sangue, por violência, por morte, por decepção, por angústia. Então Deus quer mudar o destino do mundo. Deus quer fazer com que nós de fato encontremos o verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho da alegria. Por isso que ele envia o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Esta é a finalidade. Jesus veio para nos salvar e não para nos condenar, porque o mundo já nos condenava, o mundo já nos oprimia, o mundo já nos fazia pessoas infelizes, tristes. O mundo já está cheio de maus notícias e o anjo traz a boa notícia. Isso que a gente meditava ontem, quando anunciávamos, quando meditávamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo dizia para os pastores: eis que eu vos anuncio uma grande notícia, nasceu na cidade de Belém o Salvador. E nós precisamos, irmãos e irmãs, viver, e buscar essa boa notícia que é Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos, tirado do livro do profeta Isaías, diz o seguinte, tirada do livro do profeta Isaías: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E assim diz a leitura: como são belos andando sobre os montes os pés dos que anunciam a paz. Ontem a gente via no profeta Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E hoje o profeta Isaías diz para nós que como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Quem é que anuncia o bem? Quem é que prega a salvação? Quem é o príncipe da paz? É Jesus. Os pés que anunciam, andando sobre os montes, nós podemos dizer os pés que anunciam, andando pelas periferias de Israel, andou pela Galileia, andou pelos quatro cantos dos povoados, visitando, buscando as pessoas. Jesus andou por todos os lugares, anunciando a paz e levando aos quatro cantos do mundo a salvação, que é Ele mesmo. Ele não somente anuncia a salvação, Ele leva, que é Ele mesmo. Ele é a salvação. Jesus, Ele é a salvação de nossas vidas. E o profeta Isaías está ciente disso. É tanto que lá no versículo 9 do capítulo 52, o profeta Isaías diz: uma vez que os pés que anunciam a paz, anunciam o bem, prega a salvação, portanto, o que compete a nós é alegrai-vos, alegrar-nos e exultar ao mesmo tempo. Ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Nós estávamos em ruína, nós estávamos arruinados. O Senhor veio nos consolar porque nós estávamos chorosos, chorávamos. E o Senhor nos resgatou das garras do mal. O Senhor nos redimiu nos últimos tempos. Depois de ter enviado profetas, depois de ter enviado tantas pessoas, essas pessoas não foram suficientes para redimir a nossa vida. Essas pessoas não foram suficientes para nos salvar, mas foi um sinal para que nós nos preparássemos para a vinda da segunda pessoa da Santíssima Trindade,
Deus feito homem, o Deus que se encarnou. A gente viu na primeira leitura, e o centro desta primeira leitura está no versículo 13 para o versículo 14 do prólogo de São João. O Verbo se fez carne, e o que foi que aconteceu? Por que é que o Verbo se fez carne? Porque até então, o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. E vai dizer São João, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra se encarna no coração da humanidade. O Verbo se fez carne. Jesus tornou-se um conosco. Habitou o coração da humanidade. Então não há motivos para deixar que a tristeza domine as nossas vidas. Não há motivos para ficarmos arruinados diante disso ou daquilo. Não. Pedir forças a Deus. Senhor, Tu podes renascer em minha vida, Senhor. Tirar toda a escuridão. Tirar toda a escuridão de minha alma, Senhor. Aplainar os meus caminhos, Senhor. Aplainai os meus caminhos. E ainda cantávamos no Salmo: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Esse Salmo está muito ligado à atitude dos 3 reis magos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Ou seja, até então se conhecia os 3 continentes naquela época. Na época de Jesus só conhecia até então os 3 continentes. Por isso que aqueles 3 homens, vindo de tão distante, guiados por quem? Os reis magos eram guiados por quê? O que era que guiava eles? Uma estrela. Era uma estrela que os guiava. Era aquela estrela que ia guiando eles até o lugar do grande... Eu vou usar essa expressão, estou usando essa expressão em todas as missas. O grande espetáculo, que não foi encenação, que não foi apresentação. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo foi real. Às vezes nós fazemos encenação, né? Assumimos, né, algumas atitudes de alguns personagens, os quais nós não somos aquilo que apresentamos muitas vezes. No Natal, ali foi verdadeiramente, realmente um verdadeiro espetáculo, onde Deus desce ao coração da humanidade. E infelizmente poucas pessoas estavam ali para presenciar este grande momento divinal, onde Deus, né, nasce no coração da humanidade. Só tinha 7 pessoas nesse espetáculo, né? Divinal, não de representação, não de encenação, mas a realidade encarnada no coração da humanidade. Então, os confins de toda a terra, ou seja, os 3 reis que está representado ali pelo presépio, que representava até então os povos que se tinha conhecimento. Os 3 reis representavam todos os povos de muitas regiões e localidades, e vieram de tão distante, não se deixaram amedrontar. Nem as forças de Herodes foi capaz de barrar ou de paralisar esses homens. Gaspar, Baltazar e Melquior. Nada deteve esses homens. Eles tiveram um pouquinho de medo, se perderam em alguma ocasião na trajetória, mas depois a luz, a estrela voltou a brilhar e eles voltaram a ter alegria. Eles voltaram, eles se encontraram novamente no caminho. Gente, quando nós nos perdemos, é preciso que peçamos a Deus: Senhor, volta a iluminar a minha vida, Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar mais o verdadeiro caminho, Senhor. Tem muitos caminhos à minha frente, mas estou trilhando um caminho que eu não estou me sentindo seguro, Senhor. Volta a brilhar, Jesus. Volta a brilhar em minha vida, volta a iluminar os meus caminhos. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta aos Hebreus, diz que muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. De fato, Deus nunca deixou de falar conosco. Fomos nós que em algumas ocasiões deixamos de ouvir a voz de Deus.
Deus nunca deixou de falar conosco. E vai dizer a leitura que nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Quando Deus criou o universo, Jesus já estava presente. Vocês se lembram aquela passagem do livro do Gênesis que diz o seguinte, Deus diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É um pronome majestático. É um pronome majestático. Quando diz façamos, está em quê? Está no plural, não é só uma pessoa. Façamos, ou seja, a Trindade Santa nos fez. Nós proviemos do coração da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que em cada missa nós assim começamos e assim terminamos, em nome da Trindade Santa, para que nós aprendamos a viver em comunhão. Deus usou de todos os modos para nos salvar, a tal ponto de se transformar, em uma criancinha, para crescer no coração da humanidade. Criança é sinônimo de esperança. Quando você olha para uma criança, você enche os olhos de alegria. Nossa, isso aqui é a esperança da minha família, da minha casa. Por isso que Deus quis nascer no coração da família. O evangelho que nós vimos fala isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para os seus. É a leitura que está dizendo São João. Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Ele veio para os seus, mas os seus não acolheram, porque já estavam cheios demais. A gente meditou ontem, Quem é que entra em cena? Uma pessoa que entra em cena no evangelho de ontem, quem é? José. Maria está lá, prestes a dar à luz, porque Jesus teve pressa de nascer. É como uma mãe, não sabe, está grávida, aí vai fazer feira, aí de repente a criança nasce na feira. A mãe vai ajeitar as unhas, de repente, então assim, você não sabe quando é que aquela criança vai nascer, mesmo que você tenha feito não sei quantos pré-natal que chama, É isso, gente. Você pode ter feito um monte de pré-natal ali, mais ou menos o médico, mas na grande maioria das vezes as crianças nascem antes. É o que aconteceu com Jesus. Para dizer, irmãos, Deus tem pressa de nascer em nossos corações para dissipar as trevas, para dissipar o ódio, a angústia. Então Jesus teve pressa de nascer em Belém. E o que é que José faz? José se antecipa, assim como Maria, a gente viu também em outras ocasiões, Maria vai apressadamente para a região montanhosa, em outro evangelho a gente vê isso. Agora quem é que tem pressa no evangelho de ontem? Quem é que tem pressa no evangelho de ontem? Jesus quer nascer, tem pressa de nascer, mas quem é que se antecede aí? José. O que é que José faz? José vai bater em muitas hospedarias lá em Belém. E por incrível que pareça, ele bate naquelas portas. Algumas portas não se abrem, as portas estão fechadas. Talvez estava havendo muito barulho e não foram capazes de ouvir o toque-toque da porta. Continuaram com as portas fechadas. E José continuou insistindo em bater naquelas portas, no intuito de encontrar alguém que abrisse a porta para que Maria pudesse ter um bom parto e Jesus nascer. E ele continua batendo as portas das hospedarias. Muitas portas fechadas não se abrem. Aquelas portas que são abertas, José recebe como resposta o quê? Qual é a resposta que José encontra, daquelas pessoas que abrem a porta? Pelo menos abriram, Pior aqueles que não abrem. Pior é aqueles que não abrem. Mas aquelas pessoas pelo menos abriram a porta, pelo menos deram uma satisfação, mesmo dando desculpa, minha casa está cheia, vai bater em outra porta, aqui já está cheio, já não cabe mais ninguém. E José, assim vai fazendo
e não encontra ninguém que abre a porta. E o que é que ele faz? Quando ele volta, Maria já estava com o menino, em volta, em faixas, e colocou Jesus em uma manjedoura. Até quando, gente, Deus vai bater ao coração? Deus vai bater à porta do nosso coração, e até quando nós vamos ficar com essa porta fechada? E às vezes até abrimos, como a própria leitura diz, mas muitas vezes damos justificativas. Eu estou cansado. Eu estou com sono. E o que te fez ficar cansado? E o que te fez ficar com sono? As coisas do mundo te deixam cansado. As coisas do mundo te deixam com sono. O que te fez ficar cansado? O que te impediu de vir celebrar o Natal de Jesus? O que te fez ficar com sono, que impediu de vir rezar hoje à noite? Muitas pessoas viraram à noite, desde ontem, não pisaram o pé na igreja e querem ser abençoadas. Querem ter um Natal feliz, vão ter um Natal feliz não sei aonde. Eu não estou dizendo que você não deva fazer a sua ceia, faça. Mas eu estou dizendo que pessoas que nem vieram ontem, nem vieram hoje, e certamente não virão também amanhã, porque a ressaca é grande. Se não conseguiram vir ontem, que estavam tranquilos, se não conseguiram vir hoje, duvido Deodó que vem amanhã. E amanhã nós celebraremos o quê? A festa da Sagrada Família. Gente, às vezes o homem, ele é cruel. Ele quer as bênçãos, ele quer as graças, ele quer os livramentos, ele quer a prosperidade. O que você está fazendo para de fato receber isso? Repito, Você tem que festejar sim, faça a sua ceia. Certamente, muitas pessoas que aqui estão na missa quando sair daqui, vão ceiar com a sua família, com seu esposo, com sua esposa. Deve fazer mesmo, porque você já fez o que é mais importante. Você está aqui para vivenciar o Natal com Jesus. Mas pessoas que desde ontem, ainda não pisaram os pés na igreja para agradecer por esse grande presente que se foi dado. O maior presente nós já recebemos, foi Jesus. O maior presente Deus já nos deu. Eu usava esta reflexão ontem e hoje também faz sentido também assim entrarmos nesta reflexão, gente. Não adianta nada você dar presente a alguém se você não é presente na vida da pessoa. Parece que as pessoas só são valorosas para nós quando é dia de aniversário, quando é dia de Natal, quando é dia de Ano Novo. Você lembra que tem esposo, você lembra que tem esposa. No aniversário você lembra que ela é tua esposa, você lembra que ele é teu esposo, você lembra que ele é teus pais. Aí quando passa essa data, parece que dá uma pane na mente, Aí só espera o próximo Natal para lembrar. Não adianta nada você dar presente se você não é presente na vida da sua família. Faça o propósito, faça a experiência. Esse Natal vai ser diferente na minha vida. Se eu fui ausente na vida de minha esposa, quantos esposos, gente, deixa a desejar? O contrário também, quantas esposas deixa a desejar? É presente na vida de todo mundo, É presente na vida de todo mundo, mas lá em casa eu não sou presente, sou indiferente, então o Natal ainda não aconteceu na sua vida. Não aconteceu. Se você acolhe os outros de fora, se você trata bem os outros de fora, cumprimenta, ri para os outros de fora, o que impede de você tratar bem a tua esposa, o teu esposo? O que impede de você tratar bem os filhos? O que impede, filhos, de serem obedientes aos vossos pais? Se vocês são obedientes aos vossos professores, parece até uma contradição, gente? Não, fora eu sou bonzinho, dentro eu sou malzinho. Deus não quer essa duplicidade. Essa duplicidade cristã não pode existir na nossa vida. Ou você é, ou você não é. Ou nós somos
bons na totalidade ou nós não somos. Se você ri para os outros, ria também para aqueles que estão em casa. Se você gosta de estar com os outros, goste também de estar. Tem pessoas que às vezes vivem uma fuga, né? Quer sair de casa. Não. Os melhores amigos são aqueles que estão em casa. Pois quando você quebrar a cara, os de fora não vão te suportar. Os de fora não vão suportar a tua ressaca. Os de fora não vão suportar a tua irritabilidade. São os de casas que vão suportar, né? Eu digo isso porque quando eu levava uma topada, eu era criança, ficava sangrando lá, as pessoas não estavam nem aí. Aí chegava minha mãe, né? Levava para casa mesmo um pouquinho zangada, mas ela ia tratar de minhas feridas. Os de fora não estão nem aí. Pelos de fora pode sangrar, pode perder o sangue todo, mas aqueles que estão em casa. Então assim, gente, seja presente, sim. Seja presente, honre a sua família como José honrou. José honrou, se preocupou com Maria que estava prestes a dar à luz, procurou um lugarzinho para ela dar à luz, não encontrou. Ele levou Maria para um lugar alto de Belém e foi em uma manjedoura que Jesus nasceu. Quem sabe o que é uma manjedoura, levanta a mão. O que é uma manjedoura, Verônica? Filma aí para Verônica. O que é uma manjedoura, Verônica? Acertou, hein? Exatamente, a manjedoura, gente, a gente acha bonito, né? Ah, Jesus foi colocado em uma manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É um coxo onde colocava alimentos para os animais. Foi ali onde Jesus nasceu, foi ali o trono de Jesus. Faça sim do seu coração, por mais simples que seja, faça do seu coração uma manjedoura. Não precisa você ser rico para acolher Jesus. Também não precisa você ser, né, o dos mais intelectuais para acolher Jesus. Precisa ter um coração humilde. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, disse o anjo para os pastores. Disse o anjo para os pastores. Jesus nasceu. E de fato, irmãos, tomemos posse disso. E honremos o nascimento de Jesus. Não foi em vão o nascimento dele. Ele nasceu para que nós renascêssemos no Espírito Santo. Por isso que ele trouxe, Jesus trouxe para nós os sacramentos que a igreja administra ao longo dos séculos e vai continuar administrando. Os sacramentos foram trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo para que nós renasçamos na água e no Espírito, para que nós sejamos transformados. Deus nos ama, porque se Ele não nos amássemos, se Ele não amasse a nós, Ele não teria enviado o seu próprio Filho. Deus nos ama e Deus tem pressa de chegar aos nossos corações. Ele bate às nossas portas. Será que nós ouvimos a voz de Deus? E Deus muitas vezes quer nos curar. Eu lembro quando eu era adolescente, para concluir, vou contar essa história. Eu morava com um padre, estava me preparando para ir para o seminário, e naquela madrugada eu não consegui dormir, fiquei estudando. Depois de muitas atividades com aquele padre, né, celebrações e tudo mais, eu fiquei estudando no meu quarto, e o padre foi descansar, muito cansado, o sacerdote estava. E no dia seguinte nós tínhamos uma atividade a fazer, uma missão. E de madrugada eu escuto o toque-toque da porta. Toque-toque. E haja bater na porta. Eu pensei que era o vento, mas não era vento coisa nenhuma. Continuava a bater na porta. E aquele batido, batia, parava. E me incomodou aquelas batidas na porta. Na verdade, no portão da casa. E eu abri assim a cortina, saí do meu quarto, na sala, abri a cortina e vi duas pessoas. Aquelas pessoas batiam na porta. E eu não abri a porta, lógico, a princípio, mas perguntei: o que vocês querem? E aquelas duas pessoas chorando. Padre não. Eles me conheciam, eu não conhecia eles. Lógico que eles me viam com o padre ajudando.
Eles me conheciam, mas eu não conhecia eles. Francisco, chama o padre para dar unção a papai. Papai está nas últimas, está agonizando, é um homem muito bom. E ele pediu que quando ele estivesse nos seus últimos momentos, não deixasse ele morrer sem a graça de nosso Senhor, sem o sacramento da unção. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? De madrugada, o padre está cansado, o padre está dormindo. Eu não sei se essas pessoas estão falando a verdade, não sei se elas querem entrar na casa para saquear ou roubar. Mas a misericórdia de Deus falou mais alto. E nas lágrimas daquelas pessoas eu vi que eles estavam falando a verdade, que elas estavam falando a verdade. Eu disse, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Fui ao quarto do sacerdote, bati várias vezes, assim como eles batiam também. Agora eu estava a bater também a porta do quarto daquele padre, e o padre não se acordava, e eu batia, né? Depois de muitas tentativas, já estava quase desistindo, o padre assustado. O que é que está acontecendo, Francisco? Você está batendo desesperadamente na porta do meu quarto. E eu comecei a chorar. Assim como aquelas duas pessoas também estavam chorando fora da casa. E eu relatei para o padre, padre, me desculpe, eu sei que o senhor está muito cansado. Sou testemunha que nós estamos cansados, eu não consegui dormir, por isso que eu ouvi o batido da porta. São duas pessoas, padre, que estão chamando o senhor para dar a unção dos enfermos a um senhor que está nas últimas. O padre olhou para mim e disse, Francisco, você tem certeza que essas pessoas estão pedindo isso mesmo? Será que não é alguém que quer entrar na casa para saquear, para roubar? E eu disse, padre, não é, porque o choro das pessoas, daquelas duas pessoas, são verdadeiros. O padre disse, Francisco, espera um pouquinho, diga para eles que esperem. Aí o padre voltou para o quarto, se paramentou, se organizou, e nós abrimos a porta e fomos com aquelas duas pessoas à casa daquele senhor. O sacerdote, o padre, deu a unção dos enfermos para aquele senhor. Quando foi 7 horas, isso foi 3 horas da madrugada. Quando foi 7 horas da manhã, a gente deu a unção, ele deu a unção e nós voltamos. Quando foi 7 horas, aquele senhor partiu. Mas partiu bem preparado. E a família ficou feliz porque conseguiu dar o maior presente para o papai, que era a unção dos enfermos. Jesus, ali foi Natal na vida daquela pessoa. Gente, Deus, ele bate a nossa porta. E Deus insiste muitas vezes. Deus tocou no meu coração para que eu abrisse aquela cortina, conversasse com aqueles jovens. Depois Deus tocou no mais do que a mim, né? Porque o sacerdote, ele poderia não ter ido. Deus tocou no meu coração, tocou no coração do sacerdote. E nós fomos e ele recebeu a unção. E certamente está no céu, muito feliz. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs. A igreja nos oferece sempre o melhor. O sacramento nos salva. Se você não acredita nisso, você precisa acreditar. O sacramento nos salva, porque os sacramentos foram instituídos pelo próprio Senhor. Então essa noite é uma noite feliz para todos nós, amém? É uma noite feliz. Então vamos cantar esse dedilhado que desde hoje você está fazendo. É pedindo que nós cantemos noite feliz. Então vamos cantar essa noite feliz, essa noite que Deus preparou para nós, para a família cristã. Essa grande celebração a qual nós estamos dentro dela vivenciando. Esta noite magnífica, essa noite magna, essa noite grandiosa, onde o último personagem da história